Pronto, pessoal, com relação ao nosso conteúdo de ciência, o reino Monera, as procariantes, propriamente as bactérias, que nós focamos naquela pesquisa que vocês fizeram de antecedência, né? Antecipando um conteúdo, as doenças que são provocadas por bactérias e alguns sintomas de 5 que vocês selecionaram e também a importância desse fantástico mundo, né, desse reino. Olha só, as bactérias, elas são seres simples, né, com relação a outros seres vivos. Existem as bactérias e as cianobactérias, né? A sua morfologia, né, a morfologia das bactérias, elas têm uma estrutura, né, muito interessante. Com relação a essa estrutura, a gente já sabe que elas não têm um núcleo organizado, em sua grande maioria, né? Então, as bactérias, elas são seres unicelulares, vocês têm que saber disso, né? Elas têm uma certa importância no reino animal, têm uma certa importância no reino vegetal, e elas são diferentes desses dois reinos. Por exemplo, ao tomarmos muito antibióticos, a gente acaba estragando o nosso organismo. E é necessário que a gente faça reposição de bactérias, principalmente as bactérias do intestino. Eu não sei se você já ouviu falar em lactobacillus, que é utilizado, né, bastante por pessoas que têm problemas gastrointestinais, têm problemas intestinais, a flora e assim por diante. Quando você analisar a importância delas, você só vai analisar o queijo, né? Um outro tipo de fermentação em alguns produtos e seus derivados. Então, as bactérias, ela tem uma importância fundamental. Fungos e bactérias fazem parte também do processo de decomposição. O ser, ao morrer, o ser vivo, ele vai depender da decomposição. E quem faz esse processo de decomposição são os fungos e as bactérias. Observe bem que elas podem se apresentar em formas de cocos, até em formas de bastões, né? Aí quando você analisar que essas estruturas, elas correspondem a um tipo de bactéria, quando se analisa no microscópio, ela pode se apresentar assim separadamente, pode se apresentar assim estafilococos, né, uma colônia gigante. Elas podem também se apresentar assim, ó, como um bacilo, um bastão e um vibrião, né? O lactobacillus, ele tem essa formação aqui, parecido de um bastão. E o vibrião colérico, né, o do cólera, aparece nesse estilo aqui, meio como se fosse, né, uma meia-lua. As bactérias, elas também têm uma interessante, ou seja, têm uma função interessante, né, com relação a esse processo de decomposição. Mas a gente pode encontrar em duas formas. Quais são elas? As bactérias aeróbicas e as anaeróbicas. Existem bactérias que dependem do oxigênio para sua sobrevivência. Outras, ao chegar ao oxigênio, elas acabam morrendo, né? Porque muitas dessas bactérias estão lá enterradas em determinada parte ou determinada profundeza oceânica ou de placas, né, existente no nosso planeta de acumulação lá no subsolo. E muitas dessas bactérias, ao saírem em contato com o gás oxigênio, elas morrem. Aí por isso que são divididas nessas aqui. As aeróbicas necessitam de oxigênio e as anaeróbicas não. Eu não sei se vocês já ouviram falar também em superbactérias. Acontece muito isso nos hospitais. De tanto utilizar produto químico dentro dos ambientes hospitalares, quartos, né, lavando roupas com relação a essa área, muitas das bactérias acabam resistindo. E as sobreviventes daquela limpeza química, elas adquirem uma potencialidade. E muitas delas, ao não ser tratada corretamente, principalmente no organismo humano, com dosagem de antibióticos insuficiente, elas acabam se tornando superbactérias. Por exemplo, a pessoa tem um problema infeccioso provocado por bactérias, vai fazer um tratamento, né, medicinal e não acaba tomando a medicação, a dosagem correta que o médico passa e acha que melhorou. Quando essa doença estourar de novo, a bactéria ela vem super potente. Aí por isso que é chamado de superbactéria.
elas são muito comuns em hospitais, como eu falei anteriormente, devido à grande quantidade de produtos químicos existentes, que não mata a maioria, fortalece as que sobraram. E elas ficam altamente resistentes. Então, separando esses dois tipos, as bactérias aeróbicas e as anaeróbicas, você já tem uma identificação, que existe umas que dependem do ar oxigênio para a sua sobrevivência, e tem outras que, ao em contato com o oxigênio, elas morrem. Lembra dos estudos de ciências do ano passado? No período pré-cambriano, há 3,9 bilhões de anos, os seres vivos do nosso planeta, os primeiros foram bactérias, segundo a ciência, né? E surgiram nos oceanos. Lembra da teoria da panspermia cósmica? Então, no universo, há-se uma suspeita que existem outras formas de vida, dentre essas bacterianas, principalmente nos planetas que tem suspeita que tem a água, né? Aí você analisa, né, a nutrição das bactérias nessa leitura, a reprodução das bactérias. Quando você fizer esse processo de análise dos dois tipos, reprodução sexuada e assexuada, dessas particularidades interessantes com relação a esses seres, aí você vai fazer um exercício, a maioria sendo dele de assinalar com relação à morfologia, às bactérias, às doenças e os tipos, não é? Esses tipos aqui, quando nós voltarmos para a escola, a gente tem eles em forma de maquete, que foi apresentado pela turma do ano passado. E a gente vai visualizar todas essas estruturas em forma de maquete. Olha, no conteúdo de geografia, você lembra desse atlas? O seu trabalho foi produzir um atlas, não foi? Então, a gente vai responder esse atlas. Quando nós terminarmos, eu vou recolhê-lo, porque ele vale nota, tá ok? Vou passar o exercício relacionado ao livro e o exercício relacionado ao atlas. Logo do atlas, eu vou deixar já de antemão para vocês tentarem responder. Muitas dessas coisas a gente já viu, a gente já trabalhou, já respondemos, viu, esses conteúdos nos outros livros nossos, né, no nosso livro didático. Aí você vai tentar responder esse atlas até a página 28. Muitas das coisas respondidas aqui, você já fez em seu caderno, tá ok? E no nosso livro de ciências, você vai responder as páginas. Olhe bem, pega aí o caderno e anote, viu? Porque eu passo aqui para você responder no áudio, no vídeo, que é uma forma de motivar você a escutar o vídeo. Já disse as páginas do atlas, não é? Então, as páginas de geografia, a página 118. Tem uma questão na página 119. Duas questões. Aí você vai decorrer pela leitura que você já fez para responder aquela outra, né? Que foram as doenças provocadas por bactérias. E responder as páginas 124 a 127. É simples, né? Porque são de assinalar a grande maioria. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, viu? Eu estou aqui para tirar de vocês, tá ok?